Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui na nossa sétima aula de Umbanda e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as entidades de Umbanda. Quando a gente fala de Umbanda, desde que ela foi fundada, uma das coisas que a gente escutou do Caboclo das Sete Encruzilhadas é de que era uma religião, a Umbanda seria uma religião aberta para todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. Independente, então, de classe social, independente da raça, independente da profissão, independente até da crença. E isso mostra o quê? O plano espiritual nos mostrando que nós somos diversos, nós somos pluralizados. Então, somos diferentes, mas todos nós temos os mesmos propósitos, temos as mesmas intenções, participamos das mesmas rodas de evolução. E acho que nada mais claro para a espiritualidade do que mostrar seus trabalhadores da mesma forma. Então a Umbanda mostra os trabalhadores, as entidades de Umbanda, também de uma forma pluralizada. Então nós vamos ter mentores de diversas raças, com diversas vestimentas, com arquétipos, com estereótipos, como se fossem biotipos diferentes. Todos eles são essas entidades de Umbanda, são espíritos que recebem uma outorga, eles recebem uma autorização e uma responsabilidade de trabalhar dentro da Umbanda. Acho que não é ao acaso que eles acabam caindo de paraquedas e passam a ser mentores de Umbanda. Com certeza existe uma afinidade de espíritos com a filosofia, com a doutrina umbandista, e eles vão se especializar nessa religião e vão passar a se manifestar, a se comunicar, então com o plano Terra através dos ritualísticas e dos rituais de Umbanda. Nós temos vários tipos de entidades de Umbanda. A gente pode dividir em direita e esquerda, que é a questão de polos. Então tem o polo positivo, que é irradiador, tem o polo negativo, que é absorvedor. E aí nós vamos ter então as entidades de direita e entidades de esquerda. As entidades de direita são aquelas que irradiam energias, as entidades de esquerda são aquelas que absorvem os excessos de energias. Tem algumas entidades que meio que são pilares dentro da Umbanda, até porque elas são o próprio resumo da criação e da fundação de Umbanda, até o resumo do propósito da Umbanda, que é a questão da junção então de raças e de religiões. Então lá no início da Umbanda, nós tivemos, então pelo sincretismo, a união das crenças e das tradições dos negros, dos índios e dos brancos. E isso nós temos também na representação de entidades. Então nós vamos ter os pretos velhos e as pretas velhas, na raça negra. Nós vamos ter os caboclos, representando os índios. E nós vamos ter os Exus e as Pombagiras representando os brancos colonizadores. O que é bem interessante. O plano espiritual coloca, faz uma homenagem aí à raça africana, que é tão menosprezada e considerada inferior às demais raças, que dentro da Umbanda, os pretos velhos e as pretas velhas são os que têm papel de destaque dentro de uma hierarquia. Então eles são considerados os espíritos mais sábios, os espíritos que estão há mais tempo no plano espiritual se desenvolvendo. Quando a gente fala de preto velho e preta velha, nem todos eles passaram pelo processo de escravidão. Alguns nem negros, não tem essa obrigatoriedade, talvez nem negros eles foram, mas eles têm afinidade com essa vestimenta. Então eles têm afinidade com aquele tratar, aquele jeito, aqueles gestos, a filosofia de preto velho e de preta velha. Então normalmente os espíritos mais evoluídos dentro da Umbanda, eles vão trabalhar aí na linha de pretos velhos e pretas velhas. Esses pretos velhos e pretas velhas, eles conseguem fazer de tudo, são considerados entidades de direita, então são irradiadores de energia, porém existe uma questão de preto velho e preta velha
eles são muito associados com os mandingueiros, né, os feiticeiros, escravos e tudo mais. E eles também conseguem trabalhar, né, então no outro polo. E aí surge até uma outra linha que seria a linha do catimbó. Então tem muito preto velho, muita preta velha, que é considerado preto velho e preta velha do catimbó, que é como se fosse um preto velho e uma preta velha de esquerda. Né? Então é uma entidade de direita que passa para a esquerda e consegue também atuar, né, em desfazer trabalhos de magia negra, né, de eliminar então cargas, né, negativas muito densas. Então eles também conseguem fazer isso. Os pretos velhos e as pretas velhas, eles são considerados também os que carregam mais humildade, simplicidade, né, e muita sabedoria. Quando a gente incorpora, né, quando a gente manifesta os pretos velhos e as pretas velhas, é como se a gente recebesse uma centelha disso. E é muito legal porque isso vai ajudando o médium a se lapidar também, né? Em muitos atendimentos, né, você percebe que se fosse você, você perderia meio que a cabeça e responderia de uma determinada maneira. E quando você está manifestado em preto velho, é muito engraçado porque é meio como se tudo pode, né? Então, você quer xingar? Xinga, né? Pronto, já falou, né? Então agora o preto velho começa a falar. Então, sim, são muito humildes e eles têm, assim, uma sabedoria fenomenal. É fenomenal mesmo. E eles passam aí muitas mandingas, né? Mas uma coisa que eles ativam bastante dentro de nós é a questão da fé. Tanto que nós consideramos os pretos velhos e as pretas velhas os mais católicos dentro da Umbanda. Né? Eles falam muito sobre Jesus, eles falam muito sobre Pai Nosso, né? Então rezar, né? Tem alguns que pedem, né, para fazer, para rezar Ave Maria, para usar crucifixos e tudo mais. Ou seja, fazendo associação muito forte e profunda com a religião cristã. Os nomes, né, dos pretos velhos e das pretas velhas, ele é meio é meio que misterioso, né? Você não consegue saber qual orixá, né, que atua naquela entidade só pelo nome simbólico dela. Esses nomes são nomes de falange, né? Então são agrupamentos que carregam esse mesmo nome, porque eles têm afinidade. É como se houvesse uma escola, né, com o nome daquela entidade. Vou pegar o meu preto velho. Então o meu preto velho é o Pai Joaquim de Angola. O Pai Joaquim de Angola, né, com o qual eu incorporo, não foi o escravo que fundou essa corrente lá no plano espiritual, mas ele é um espírito que se afinizou, né, então com a maneira, né, então desse pai Joaquim de Angola trabalhar, ele meio que se forma, né, lá no plano espiritual nessa escola, e ele passa a carregar o nome e a vestimenta daquela entidade. E isso acontece com todas as entidades. Né? Todas as entidades têm aí um orixá, né, que vai estar sustentando as vibrações deles. Né? Então, de preto velho é difícil de saber. Um que fica mais fácil, né, de você entender e perceber qual é o orixá, né, daquela entidade que sustenta, né, a manifestação daquela entidade são os caboclos. Os caboclos eu acho que são os mais fáceis de você conseguir sacar. Tá? Então vamos lá. Então teve o Preto Velho, né? Então faz parte do Pilar, né? Foi a segunda entidade a se manifestar na Umbanda oficial, né? Então naquela fundação oficial que eu falo, né, no curso, porque existia a Umbanda já espalhada por aí, desvinculada, né, daquela ação de fundação oficial. Então não quer dizer que foi a primeira entidade ou a última, não. Mas na fundação, né, pelo Zélio, foi a segunda entidade que se manifestou. Pois nós temos os caboclos, né? Então os caboclos e caboclas. O termo caboclo já é legal, porque ele representa, né? Então se a gente vai no dicionário, é quando você junta o branco com o índio. Né? Então se transforma em caboclo. Né? Então já mostrando essa junção. Ou seja, está falando que esses indígenas no qual, né, trabalham não são indígenas no qual não tem contato com a raça branca. Eles trazem também esse entendimento, já mostra a mescla de culturas, né, a mescla de filosofias. E aí, lógico, a representação deles é de índios. Né? E aí pode ser de vários tipos. Desde os indígenas tupiniquins, né, que a gente fala que são os nossos índios aqui da Terra Brasil, como pode ser também norte-americanos, podem ser incas, pode ser ali dos Andes, né? Então tem muita representação aí indígena
dentro dos caboclos e das caboclas. Os nomes deles acontecem do mesmo jeito, eles são entidades de direita, também trabalham bastante emanando e expandindo as nossas energias, as nossas vibrações. É uma coisa assim que é bem legal que eu falei, que é fácil, né? Então de você entender qual orixá, né, que sustenta o trabalho dele. Porque como cada orixá está associado com determinados elementos da natureza e os nomes dos caboclos normalmente estão associados com elementos da natureza, então você consegue captar qual seria aí o orixá com qual eles trabalham. Então vamos pegar lá as 7 pedreiras. A pedreira é a representação, que é o meu caboclo. As pedreiras são representação de Xangô, né? Lembra que eu falei? Né? Então, montanhas e pedras, né? E pedreiras mostram uma questão de solidez, né? Uma coisa segura, uma coisa equilibrada. Então, as pedreiras e montanhas são representação aí de Xangô. Ao falar que ele é filho, ele é de 7 pedreiras, está dizendo o quê? Que ele trabalha e o que sustenta, né? Então, qual orixá que sustenta a manifestação dele é Xangô. Ou seja, não só aquela entidade, mas a escola como um todo, né? Então, essa escola Sete Pedreiras que existe lá no plano espiritual é sustentado, então, pelo orixá Xangô. Só que as entidades que têm 7 significa que eles se especializaram então nas 7 linhas da Umbanda e escolheram uma para poder trabalhar. É como se eles fossem cirurgião geral e acabaram se especializando numa coisa específica. Quando a gente fala, né, de caboclos e caboclas, também outra coisa que existe é a distinção de idades. Nós vamos ter desde entidades muito novinhas, né, então que vão se manifestar, né, e aí o corpo plasmado, né, se é quem enxerga, né, o corpo daquela entidade, vai ver que ele pode ser muito novinho, né, muito novinho, ou pode ser bem, mas bem ancião mesmo, bem idoso, bem idosa. Em algumas casas fazem até distinção de trabalho, né, então os mais novinhos trabalham de uma maneira, né, aí tem os intermediários e os mais velhinhos trabalham de outra maneira. Para a maioria das filosofias, os mais velhos são considerados mais pajés, né, então os pajezinhos, os xamanzinhos. E aí, às vezes, em algumas casas tem trabalhos específicos só para os caboclos e caboclas mais velhos. Na nossa casa é geral, né? Então a gente vai ter desde entidades mais novinhas até as mais velhas trabalhando na gira de caboclo. Porém, na nossa gira de cura, ela é sustentada, assim, por um ancião dentro da raça vermelha, que é o pajé guardião do sol, que é a entidade da Juliana, né? Da minha esposa Ju. E então é ele que sustenta e que faz lá todos os processos de cura, né? Mais todos os curandeiros da espiritualidade. Aí nós vamos ter, que também faz base, né? É pilar, né? De entidade de Umbanda, são os Exus e as Pombagiras, né? Que é a parte justamente que vai se preocupar com a energia negativa, que vai criar a proteção, né, que vai eliminar os maus espíritos, vai afastar, né, os maus espíritos, vai afastar as energias negativadas, desequilibradas, desequilibradoras, e que são fundamentais dentro da Umbanda. Tanto que tem uma frase que se diz muito dentro do, né, do meio umbandista, que é: sem Exu não se faz nada. E é uma verdade por essa questão, né? Exu é aquele que vai trazer harmonia, né? Ele vai então te proteger para que seja fácil, né? Então você alcançar as energias mais sutis, as energias mais elevadas, mais equilibradas, porque ele vai estar ali em volta, nos parando e nos protegendo. Quando a gente vai para o arquétipo, né? Então o biotipo, né, de Exu e Pombagira, e pelas histórias deles, quase todos eles estão muito associados com alguém que teve já muito dinheiro, geralmente da raça branca. Então, barões do café, né, donos de fazenda, donos de escravos e tudo mais. As mulheres, infelizmente, está muito associado às prostitutas, mas não por essa questão. É porque, com certeza foram mulheres, não que todas elas, né, eram da vida, mas que elas trabalharam justamente na questão do excesso da sexualidade, da sensualidade. E aí, talvez, como débito, né, tinham essa falha, né, então tiveram que trabalhar aí de alguma maneira para reaver, né, e equilibrar aí o karma deles. Então eles também escolhem, né, Exu e Pombagira não quer dizer que eles são marginais lá no plano espiritual, muito pelo contrário. Eles podem ter chegado lá no plano espiritual podem ter sido muito perversos e tal, mas eles já se transmutaram e já alcançaram um grau alto de evolução e eles preferem ficar no umbral, né, na parte escura, na parte negativa, do que subir lá para a luz, tá? Eu já volto na segunda parte.